Olá! O texto de hoje está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, e os versos do 35 ao 48. Como de praxe, dado que temos muitas Bíblias diferentes e dado que a gente às vezes até lê pouco a Bíblia, a gente vai parar, dar uma pausa agora nesse vídeo por 2, 3 minutinhos para você ler Lucas, capítulo 12, do 35 ao 48, aí na sua versão, uma vez que eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Até daqui a pouco. Voltando, Lucas 12, versos 35 ao 48, diz assim: Jesus falando: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Verso 41. Então Pedro perguntou ao Senhor: essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer, a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. A gente continua nessa roda de conversa das casas, falando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, tudo que tem a ver sobre esse reino que já é chegado. E aí esse texto, ele conversa muito, claro, são palavras de Jesus, então obviamente ele tem que conversar muito com os outros textos que a gente já abordou aqui. E logo no início, verso 35 diz o seguinte: Jesus sugerindo para nós, para todos, para você e para mim: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Só esse primeiro versículo aqui já traz muito das sugestões que a gente está falando de como deveríamos todos estar preparados e vivendo no reino dos céus, no reino de Deus. Primeira sugestão do Senhor Jesus é o seguinte: estejam vestidos. Você já sabe que isso nada tem a ver com a vestimenta cotidiana feita de algodão, linho, qualquer tecido, mas esses estejam vestidos conversa lá com aquele convidado que não estava bem vestido nas bodas de casamento. Nosso coração tem que estar bem vestido.
segunda sugestão direta do Senhor Jesus é: estejam prontos para servir. Nós já falamos aqui que o reino de Deus se espera numa fé operante. Eu não espero sentado como eu estou agora, eu espero operando a minha fé. E é assim que Jesus está sugerindo que a gente esteja vestido, pronto para servir, pronto para operar nossa fé, mantendo as nossas lâmpadas acesas, as mesmas lâmpadas que as virgens prudentes mantiveram acesas para rapidamente atender o chamado da chegada do noivo. Você lembra esse texto? E ele termina tudo isso como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Uma espera ativa, uma espera atenta, uma espera preparada, uma espera ansiosa. A gente podia parar tudo aqui hoje. Tudo isso está resumindo, está enfatizando, está nos sugerindo como a gente deve esperar o reino de Deus. Reino de Deus que já chegou. Reino de Deus que nós aqui nessa sessão de conversa já sabemos que havia um convite a ser feito, ele já foi feito para mim e para você. Esse convite tem que ser aceito, o convite de entrada nessa festa. Aí eu não sei se você já aceitou esse convite, eu já aceitei, mas e aí eu preciso estar bem vestido, pronto para receber o rei, o noivo, nessa festa de boda. E aí, Jesus sugere tudo isso para quê? Verso 36. Metade do verso 36. Então, se eu esperar desta forma, poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. É isso, o noivo vai chegar, vai bater a porta, e se você estiver preparado, atento, diligente, você vai abrir a porta e vai recebê-lo para entrar. Onde a gente lembra disso, né? Fico lembrando essa questão de bater a porta. Lá em Apocalipse, texto que todo mundo conhece, está no 3. Apocalipse 3, 20, versículo clássico, fala o seguinte: preste atenção, estou à porta e bato. É Jesus falando. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se assentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o clássico: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. É para isso que a gente tem que ficar atento no reino de Deus, para na hora certa abrir a porta. Pensa você chegar na casa de um amigo, bate a porta, ele está no banheiro tomando banho, saiu para ir no mercado. Nossa, não teve a chance do encontro. Isso vai acontecer. E Jesus continua dizendo: os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu não vou aqui entrar no que significa ser recompensado, eu já acho que receber o noivo já é a recompensa mais que suficiente para que a gente possa ter. E aí ele continua: eu lhes digo a verdade, que ele mesmo, o Senhor, se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Jesus estava falando dele mesmo. Foi isso que ele fez um pouco mais à frente, quando serve os seus discípulos que estavam à mesa, lava os pés. É o exemplo da liderança servidora, muito diferente da liderança que quer tudo para si, que quer mandar, que quer governar, que quer dar ordens. Não foi essa a liderança que Jesus ensinou para a gente. E aqui ele já antecipa sobre essa liderança do serviço.
38 ele fala, quer que ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Esse prontos, você não percebeu, mas já é a terceira vez que Jesus fala em 3 versículos. Esteja pronto, esteja pronto, esteja pronto. No início do 40 ele vai finalizar dizendo, estejam sempre preparados. A gente sabe que na Bíblia, quando há ênfase de alguma coisa importante, é a repetição. Estejam prontos, estejam prontos, estejam prontos, estejam preparados. Só voltando ao 39, diz o seguinte, entendam isso, entendam. Se o dono de uma casa soubesse exatamente que horas ia chegar o ladrão, você acha que ele ia permitir que a casa fosse arrombada? Claro que não. O problema é que a gente não vai saber a hora que o rei, a hora que o noivo vai chegar para bater a porta. Caso soubéssemos, poderíamos nos preparar de véspera. Essa é a lindeza desse momento, porque Jesus nos conhece, ele sabe como a gente é. Tivesse um espaço de tempo mais ou menos pré-determinado para que tudo isso acontecesse, ele sabe o que eu e você faríamos. Você pode até aí dizer que não, mas você e eu nos prepararíamos só de véspera. E não tem um problema se preparar só de véspera, tá bom? O problema é que se a gente fica preparado só de véspera, olha quanto tempo que a gente perderia em ajuda ao reino de Deus, estando bem vestido, ajudando pessoas, dando bom testemunho, ajudando na valorização do reino de Deus. Eu ia deixar tudo para o lado como um servo negligente e eu ia me preparar só para aquele momento. Eu cheguei a anotar aqui na minha Bíblia, não arrisque. Foi um aviso para mim mesmo. Não arrisque. Eu não sei quando vai ser. Está muito mais perto do que nossa última reunião. Vai chegar. Pode ser muito breve. Muito mais breve do que a gente imagina. Pedro pergunta, e não tem resposta, se essa conversa era só para eles, os discípulos, ou se era para todos. Eu, quando vejo uma pergunta ignorada, eu vejo algo como, você sabe a resposta. Essa ilustração aqui foi para 2000 anos atrás, mas chegou hoje, em 2023, para a gente. Ela é para a gente. Continua no 42 e diz, o Senhor respondeu a pergunta do Pedro, o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que ele fez um bom trabalho, eu lhe digo a verdade, colocará todos os seus bens sob seu cuidado. Tem uma personagem na Bíblia que fez isso. Claro, ainda humanamente falando, o José lá no Egito foi fiel na casa do Potifar. Depois de passar tudo o que passou, foi colocado como vice maior do reino do Egito, o vice-governador ou governador só abaixo do faraó. Todas as coisas, todos os bens foram colocados sob o cuidado deste servo, José, no Egito. Só que Jesus agora justamente coloca o outro lado. E se tiver um servo negligente, que achar que vai ter a sorte de fazer o que quer fazer e ainda assim está preparado para a chegada do Senhor, para a chegada do noivo. E aí ele, literalmente aqui, toca o terror. Come, bebe, se embriaga, espanca os outros. Verso 46 diz o seguinte, o Senhor desse servo voltará em um dia em que não espera, em hora que não conhece. Do tipo, é certeza disso. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Não é uma questão de sorte. Deu a sorte do Senhor chegar e pegar o servo espancando, batendo, se embriagando, comendo. O
O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo debaixo dos céus e afirma que vai chegar em dia que não se espera, em hora que não se conhece. E qual o resultado disso? Ele cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Ele era servo, ele estava ali. Provavelmente ele estava convidado para a festa, como se fosse naquela ilustração das bodas. Ele estava ali no meio do trigo, mas ainda assim, como servo, tomou decisão errada. Tinha tudo para tomar a decisão certa. Teve a confiança do seu senhor, recebeu os outros servos para cuidar. Tomou a decisão errada. Operou a fé de maneira equivocada. Sofreu as consequências. Foi classificado como um incrédulo. Tinha o servo crédulo, crente. Tinha o incrédulo, o servo crente, que operou de forma errada o que devia fazer certo, foi tratado como incrédulo. E aí Jesus fala que o servo que conhece a vontade do seu Senhor, parentes, nós aqui que estamos sendo expostos a todo esse conhecimento, que já não dá para você agora botar a mão no ouvido e dizer não quero ouvir mais, já entrou, já passou do cérebro para o coração. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não conhece e faz errado será castigado com menos severidade. Olha que o crédulo, o crente, que toma a decisão errada, vai receber um castigo pior que o incrédulo, que é aquele que não conhece e faz algo errado. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Não tem brincadeira. Jesus não estava aqui dando mensagens motivacionais, ilustrações leves. O tempo todo Jesus está, imagino eu, com a sua sabedoria, parcimônia, gentileza, abrindo os olhos da turma de forma muito explícita, de tal sorte que esses textos da Bíblia aqui não precisam nem de muita explicação, interpretação. Eu sei de uma coisa, a gente tem visto a verdade da Bíblia e aí cada um de nós vai decidir o que fazer. O nome desse versículo, desse capítulo aqui, dessa história, perdão, na minha Bíblia está assim: estejam preparados para a vinda do Senhor. E é um texto duro que mostra a consequência da não operação da nossa fé de acordo com o que o reino manda, sugere. Mas eu tinha continuado a ler e eu convido vocês depois a pularem do 48 e irem para o capítulo 13, para o verso 6. Onde há um texto de muita esperança aqui. Olha o que está escrito. É curtinho. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar fruto nela. Essa figueira é você. Presta atenção que ela é uma figueira. Ela não é uma oliveira. Ela não é uma videira. Ela é uma figueira ordinária, simples. Foi procurar fruto nela, porém sem sucesso, não achou figo. Verso 7. Por fim, disse ao jardineiro, aquele que cuida da figueira, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais 1 ano comigo, e eu cuidarei dela e eu a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la.
Sabe o que tem a ver esse texto aqui? Esse texto tem a ver com oportunidades, com segundas chances, terceiras chances, quartas chances. Eu não sei aqui se o homem que tinha uma figueira no seu vinhedo era Deus ou era Jesus. Eu vou dizer aqui que o homem que tinha figueira no seu vinhedo e foi várias vezes procurar fruto nela sem sucesso, é Deus. Eu vou dizer aqui que nós somos a figueira. O homem, depois de procurar fruto, tomou a decisão mais razoável. Corta a figueira, só está ocupando espaço. Eu e você não ouvimos isso, mas foi isso que foi feito. Essa turma aí embaixo, dá fruto não, corta. Agora eu vou dizer que o jardineiro é Jesus. Sabe o que o jardineiro falou? Pai, ou melhor, meu Senhor, sou seu jardineiro, faz isso agora não. Me deixa essas figueiras aqui, junto com as oliveiras, com as parreiras. Uma figueira é mais bravo mesmo. Deixa essas figueiras comigo mais um tempo e eu mesmo cuidarei delas e eu mesmo adubarei. Tudo bem se não derem figos no próximo ano, ótimo. Opa, se derem figos no próximo ano, ótimo. Eu consegui uma figueira que não dava figo, dá figo para sua glória. Tudo bem, se não, aí o senhor manda cortar. Há sempre mais uma chance. Há sempre mais uma chance. Há sempre mais uma chance, mas presta atenção aqui, até acabarem as oportunidades de haver chance. Um dia vai acabar a oportunidade de ter chance, ou porque a gente vai morrer, ou porque o dono da festa vai chegar. Eu não sei quando vai acontecer nenhuma, nem outra. Mas a lindeza desse texto aqui é o seguinte: você tem recebido chance. Lá na época de Noé, o povo não recebeu chance não. Foi todo mundo sufocado, afogado e se safou a turma do Noé. Noé, sua esposa, seus filhos e noras. Isso um dia vai voltar a acontecer. O Senhor está pedindo, me dá o figo, me dá os talentos. E a gente está optando danada. Realmente temos sido inúteis para o reino de Deus. Só que aí Jesus veio e no plano eterno do Pai e do Espírito Santo fala assim: Pai, eu vou lá, deixa eu cuidar dessa gente. Não é uma oliveira que dá óleo, não é uma videira que dá uva, não é uma figueira que dá meros figos. Eu vou cuidar dessa figueira, eu vou cuidar destes aqui, que estão aqui nas páginas da Bíblia no Novo Testamento, lá por Israel, Galileia. Mas deixa eu continuar cuidando dessa turma aqui, que está nessa casa, que está ouvindo isso agora. Mas Jesus já voltou. Pois é, mas o jardineiro continua operando. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. João 14, no 15, na conversa de Jesus com Deus, fala assim, né? Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes mandar o outro encorajador que nunca os deixará, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê nem o conhece. Jesus foi, mas deixou para a gente o Espírito Santo. É ele hoje o jardineiro que está cuidando, que está adubando, que não desiste, que se você deixar, vai fazer sua figueira, você mesmo, dar figo às boas obras para o reino.
E aí no 16, verso 13, diz que quando vier o Espírito da verdade, já veio, porque Jesus já voltou, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Por fim, no finalzinho do verso 15 diz: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. A gente está ouvindo, não é a minha voz, vocês sabem disso, por meio da leitura simples, um pouco mais atenta da própria Bíblia, o Espírito Santo falar conosco. O Espírito Santo é um belo jardineiro e se você deixar, ele vai cortar os galhos que precisam ser cortados, podar as folhas que estão amareladas, cuidar da planta, adubar a terra, regar, porque ele tem o maior interesse em, por meio da sua vida, deixar criar figos para a glória do dono da terra. Se permita ser cuidado e adubado e evoluído e preparado pelo Espírito Santo para oferecer os frutos para o dono da terra. É só até aqui hoje. Até!